Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, não é? É sempre muito bom podermos nos reunir para falar do Evangelho do Mestre, para nos sentirmos ali mais próximos dele. E há muitos ensinamentos, como o de hoje, que Jesus, quando esteve aqui, nos deixou para nos orientar, para nos direcionar. Há muitas de suas passagens onde é trazida uma linguagem um pouco mais simbólica. Falamos das parábolas também, não é mesmo? E hoje temos aí um texto que começa nos trazendo alguns símbolos, a partir aí das árvores, dos frutos. E para começarmos, né, se nós pensarmos na criação, se nós pensarmos na sabedoria e inteligência divina, na própria natureza conhecemos muitas árvores, não é? Temos aí diversos estilos, algumas que têm frutos específicos, algumas que dão flores, algumas que vêm com outra finalidade também, de dar sombra, de dar ali acolhimento aos pássaros, aos animais. Então, na própria sabedoria divina, percebemos que existem muitos tipos e muitos formatos, não é mesmo? E quando olhamos para nós, aprendemos dentro do Espiritismo que somos criados simples, ignorantes, não é? Em momentos diferentes, então pode ser que todos nós que estejamos aqui hoje, encarnados no mesmo momento, não necessariamente tenhamos sido criados juntos, não é? Mas estejamos aqui neste mesmo momento com uma finalidade comum, passar por esse momento de transição, nos auxiliar em evolução, em crescimento. E não à toa, então, quando pegamos o texto, tem lá, não é? Que existem as árvores que já estão conseguindo dar bons frutos e tem as árvores que não estão dando bons frutos. Que até eles falam, a árvore não é mal, a árvore não é boa em si, não é? Mas através dos frutos, nós conseguimos entender de que árvore estamos falando ou em que estágio ela está, podemos pensar assim. Porque se nós olharmos, cada um de nós tem em si, não é, algo que já consegue praticar, que já consegue frutificar, compartilhar com o outro. Mas nós precisamos, antes de mais nada, inclusive, reconhecer dentro de nós o que já conseguimos frutificar. E dentro disso, se nós nos aprofundarmos um pouco mais, Jesus nos chama ali a atenção também da parábola, por exemplo, da figueira seca. Vocês lembram dessa parábola? Sim, né? Que diz que Jesus ia ali no caminho e bateu-lhe fome. E quando então ele avistou uma figueira, ele se aproximou daquela figueira e, diga-se de passagem, a figueira estava de longe, mostrando-se ali com flores, não é? Ou num estágio de desenvolvimento, inclusive à frente do que seria a época, tá? E quando Jesus chega perto daquela figueira, ele percebe que ela não está dando frutos. Então ela não seria capaz de dar-lhe o alimento, no caso ali simbolizado materialmente, que ele buscava. E então ele diz que ela está amaldiçoada por não poder fazer isso, não é? Não entendendo, por exemplo, que Jesus estava ali, vamos dizer, excluindo, não é? Ou simplesmente relegando aquela figueira ao mal, mas que ela ainda não estava pronta, não é? Aprendemos que na natureza tudo se renova, não é assim? Inclusive nós mesmos, através da reencarnação, não compreendemos esse processo, que nós reencarnamos de vida após vida para conseguir então ir desenvolvendo em nós a evolução moral, não é? Ir conseguindo desenvolver esse bem. E quando Jesus fala de frutos, do que ele está falando? Não é? Aí vem aquela pergunta, do que ele está falando? Então, quando nós, por exemplo, transmitimos as palavras, nossas preces, nossos pensamentos, o quanto de bem será que já existe nesses frutos? Não é? Quando nós vamos ali ver uma notícia, saber algo de alguém, quando nós temos contato com alguma informação, o que sai de nós? Não é? Quando fala assim, a boca fala do que está cheio o coração, não é? E aí vem aquela pergunta, o que tem no nosso coração? Porque muitas vezes nós vamos, inclusive, olhar as coisas que estão acontecendo com um olhar
ali enrijecido, entristecido, muitas vezes revoltado com algumas questões que acontecem. E será que isso tem a ver com o que está fora de nós? Ou isso tem a ver com o que tem dentro de nós? Porque os nossos olhos também vão olhar através das lentes do que nós sentimos, do que nós pensamos, não é? E aí os nossos frutos têm a ver com isso. Então, quando nós temos uma oportunidade de auxiliar alguém, quando nós conseguimos, não é? Ou lidamos com uma situação difícil, será que aquilo desperta em nós algo que não é bom, não é? Ou será que de alguma maneira já conseguimos ir colocando em prática o que vamos aprendendo aqui? O capítulo em si, ele vem falar sobre falsos cristos e falsos profetas. E nos vale muito lembrar que o que é um profeta, não é? Hoje, pelo menos dentro da doutrina espírita, nós não costumamos utilizar essa nomenclatura, irmãos de outras religiões às vezes ainda utilizam, mas vale lembrar que quando pegamos o texto bíblico, né, os textos bíblicos lá atrás, o profeta era aquela pessoa que eles entendiam que estava designada a transmitir as palavras de Deus, não é? Quase como se fosse um intermediário de Deus e que trazia ali uma palavra, uma previsão, uma orientação àqueles entendendo que vinha direto do Pai, não é? Nós, como espíritas, compreendemos que essa relação tem intermediários aí, não é mesmo? Então, compreendemos que há diversas escalas espirituais, temos mentores, temos amigos espirituais que nos ajudam, não é? No nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E o que poderíamos entender como essa capacidade, então, de receber essas comunicações? A mediunidade, não é? Então, seria a nossa capacidade de repente, nos conectar com algo que está fora de nós, que está em outros planos, que vem, de repente, de esferas superiores, não é? Assim como também aprendemos que, a depender de como está o nosso canal e a nossa ferramenta, nós também receberemos comunicações que nem sempre serão boas. E aí, Kardec, em toda a sua codificação, em toda a sua preocupação em relação a isso, a própria mediunidade, não é? Que quem aqui é médium? Levanta a mão. Vamos ver. Então, todos comigo agora. Vamos levantar a mão, por favor. Todo mundo. Ok. Primeira coisa, tá, gente? Então, quando falamos em mediunidade, não é? Costumamos às vezes pensar, nossa, é médium quem tem ali uma ferramenta de psicofonia, quem tem a psicografia. Mas Kardec, durante a codificação, vai deixando muito claro que todos nós temos a faculdade da mediunidade, tá? Então, a capacidade de recebermos comunicações. Porém, a depender, não é? Da finalidade, a depender da nossa missão, a depender do quanto vamos estudando e desenvolvendo, podemos ter isso em formatos diferentes. Mas ainda que a gente pense assim, nossa, eu não vejo nada, não é? Não vejo espíritos, não converso com eles diretamente, não tenho Emmanuel, que nem o Chico, não é? Que conversava ali como se fosse um amigo encarnado. Nós temos mediunidade. E isso significa que nós vamos ter influências espirituais diversas nos nossos pensamentos, não é? Já aconteceu com vocês assim, a gente parar e pensar, nossa, como é que será que eu faço isso? O que eu penso disso? Aí, de repente, vem um pensamento, né? Isso pode ser um fenômeno mediúnico, inclusive. Nós temos um contato, a gente pede tanto a ajuda dos nossos mentores, não é assim? E aí, às vezes, vem um pensamento do nada e dá um direcionamento, dá um auxílio. Mas Kardec, quando vai estudando sobre a mediunidade, vai fazendo os encontros, não é? Que estão lá, inclusive, catalogados na Revista Espírita, ele vai trazendo os diversos riscos também em relação à mediunidade, não é? Então, riscos, orientações, a própria educação mediúnica, que aí as casas vão oferecendo também o estudo para trabalhar isso. Por quê? O médium em si, então mesmo quando nós conhecemos médiums que tenham o que nós vamos chamar de uma mediunidade ostensiva, não é? Não significa que tudo que vier daquele médium é sempre bom. Na verdade, o médium que tenha essas ferramentas ou que venha com essa missão,
ele está inclusive muito mais em risco, não é, de cair, de repente entrar no que chamamos de fascinação, não é, por entender que ele recebe ali comunicações superiores, e pode ser que ele se perca no caminho, assim como conhecemos casos que já devemos ter visto, não é? Mas, se nós recebemos isso, ou entendemos que de alguma forma somos médiuns, precisamos então cuidar muito desses filtros, do que chega até nós e do que passa por nós. Assim como também aqueles que nós buscamos também como médiuns, seja para uma orientação, seja para uma palestra, não é? Por exemplo, estou aqui hoje neste papel, não é? Conversando com vocês aí sobre o Evangelho, sobre essas questões. Ah, imaginem se vocês me encontram ali na fora, não é? Numa situação onde eu estou totalmente diferente disso, sabe? Claro que, como médiuns e como tarefeiros espíritas, não seremos perfeitos, senão não estaríamos aqui. Mas é sempre muito válido que, quando nós ouvirmos uma palavra, uma orientação, um estudo, nós sempre observemos aquele que me traz essa palavra, aquele que se direciona, por exemplo, vindo, não é? De algo superior, o quanto as ações, o quanto aquela palavra também por si só, ela traz realmente algo que tem um fruto bom. Isso vale, por exemplo, no Livro dos Médiuns, o Kardec traz até uma questão assim, quando a gente recebe psicografia, não é? Às vezes vem uma psicografia, tá funcionando? Aqui? Bateria? Quando a gente recebe uma mensagem que vem às vezes assinada por um determinado espírito, pode ser aquele espírito? Pode, mas nós sempre devemos nos preocupar com o quê? Se o conteúdo daquela mensagem, não é? Se ela tem em si informações, orientações, o consolo, que seria compatível com aquele espírito que está assinando. Tá? Até porque nós ainda, até se nós trouxermos para o nosso mundo material, não é? Às vezes a gente ainda não tem aquela coisa assim, nossa, é aquela pessoa, não é? Aquela pessoa que tem determinado status, aquela pessoa que tem um determinado cargo, uma determinada fama. Então nós somos convidados, inclusive chamados à responsabilidade de aprender a filtrar, não é? Aquilo que eu recebo é bom, não é? Aquilo que chegou até mim é compatível com o que eu entendo que é bom, com o que eu aprendo no Evangelho. Isso pensando nessa questão em si, tá, gente? Mesmo se nós recebamos, seja uma intuição, seja uma orientação, não é? Aquilo que nós entendemos que parece que não veio da gente, é sempre importante que nós consigamos e saibamos filtrar. Isso é bom? Isso realmente vem de algo bom? Faz sentido para vocês? Sim, né? Então, esse capítulo ele vai muito nos chamar a essa atenção. O que eu preciso compreender sobre isso? E aí, estamos falando, claro, de evangelho, estamos falando também de verdades aí que venham do alto, mas eu acho que a gente pode também estender isso muito a todo tipo de informação que vem até nós, não podemos, não é? Hoje estamos aí, por exemplo, em um mundo cheio de vídeos, informações, não é? Cheio de coisas que chegam até nós, por Instagram, por YouTube. E também cabe a nós, a tudo que estamos consumindo, aprender a filtrar. Aquilo realmente é bom? Testando, voltou. Então, aquilo que vem até mim é bom? É útil? Não é? Vem de alguém que tem, seja formação, instrução, orientação, para estar falando sobre aquilo, não é? Que é o que hoje a gente fala também, por exemplo, sobre fake news, não é assim? Às vezes a gente recebe alguma coisa, porque bateu ali com o que a gente concorda, com o que a gente acha, nem sempre a gente para fazer esse filtro, não é? A gente já encaminha, normalmente em formato de indireta, não é assim? Eu preciso mandar isso para aquela pessoa. E não fazemos esse filtro. Então, inclusive, nós podemos e devemos também assumir a responsabilidade
de filtrar isso que chega até nós, percebe? Porque assim, ó, pensem comigo, né? Opa! Testando. Eu acho que desencarna o vírus. Então, deixa ele reencarnar de novo depois. Bom, gente, então, e até pensando nisso, ó, falamos das influências espirituais diretamente a nós, não é? Mas pensando nos espíritos que às vezes ainda têm suas ignorâncias, têm suas dificuldades, eles também não intuiriam ou utilizariam-se de pessoas que têm uma amplitude maior para acessar pessoas que se colocam ali em redes, não é? Que divulgam informações, percebem? Porque a gente pensa, se nós aqui encarnados já usamos esse canal, não é, para atingir pessoas e, a depender das nossas intenções, isso poderá ser bom ou não, a mesma coisa acontece com qualquer tipo de conteúdo que chega até nós. Só que aí eu pergunto para vocês, o nosso filtro deve ser o que eu gostei ou não gostei? Porque normalmente o que a gente gosta tem a ver com a gente, não é assim? Ah, de repente, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô num dia ruim, não é? Discuti com alguém, tive um conflito com alguém. Aí, de repente, vem ali na minha rede, vem um vídeo, vem um conteúdo, alguma coisa, que vem me estimular aquela raiva, não é? Vem me estimular, uma briga, um conflito, uma desavença. Isso é bom? Isso não é bom. Mas se eu, de repente, me deixo ali porque, nossa, né, tem a ver comigo, eu concordo, às vezes a gente até pensa, não, é um sinal, não é assim? Então, nós temos que tomar cuidado. Porque o que é bom, às vezes, inclusive, nos contraria. Contraria o nosso ego, não é? Contraria a nossa razão, porque a gente não gosta de ter razão. A gente adora ter razão, não gosta? Então, é um cuidado enorme nosso de aprender a fazer esses filtros. Então, tudo que chega até nós, seja de conteúdo diretamente evangélico, né, no sentido do Cristo, seja da própria doutrina, e inclusive ampliemos isso também, porque todos nós podemos ler, estudar e compreender tanto a codificação como diversos livros, não é assim? Então, quando nós recebemos qualquer vídeo, qualquer informação que venha falar sobre a doutrina, que venha falar sobre Jesus, quem deve avaliar se aquilo realmente é bom? Nós, não é? Cada um de nós. Então, que nós tomemos esse cuidado. E Jesus vem falar sobre isso. Então, os frutos que nós devemos avaliar quando falamos do que chega até nós e cuidar quando falamos de sair de nós, tem a ver com isso. Isso realmente é bom, não é? Isso realmente ajuda? Isso realmente é útil? Percebem? Muitas vezes a gente sai falando, sai dando opinião, não é? Sai falando ali mais de nós do que realmente da situação, do que realmente ser algo que pratique em si a caridade com o outro. Quando nós, de uma certa forma, disfarçamos as nossas opiniões, não é? De verdades absolutas, não é? Aquilo não é perigoso? Sim. Então tomemos muito cuidado sobre o que fazemos. Mas aí um outro ponto que eu acho que é muito válido também que nós nos lembremos é que assim, às vezes em nós a gente trabalha muito aquela polaridade, né? Ou eu sou bom, ou eu sou mal. Não é assim? Ou aquela pessoa é boa, ou aquela pessoa é má. Mas vale nos lembrar que quando falamos de evoluir, de progredir, nenhum de nós é totalmente bom e nem totalmente mal. Porque se ainda estamos aqui, não é? Estamos para aprender, não é o que a gente aprende na doutrina? Para aprender, para progredir, para crescer. E por que eu falo isso? Porque às vezes quando o outro nos faz algo, a gente fala, aquela pessoa é má, não é assim? Ou às vezes quando eu faço alguma coisa que é boa ou ruim, eu me coloco nessa posição de ou eu sou bom ou eu sou ruim. Mas nós precisamos ampliar isso. O que nós já temos de bom, não é? O que nós ainda temos de mal. O que o outro tem ou nos fez de mal e o que o outro tem e também já nos fez de bem.
Então, quando nós vamos conseguindo abrir a nossa reflexão um pouquinho mais para isso, nos ajuda a praticar o que a gente fala de caridade. Às vezes, uma fala que alguém nos traz, não é? Nos faz cortar uma relação de repente, muito tempo. E que se a gente for pensar, será que ela realmente era de todo ruim? Assim como, né? Às vezes a gente tem uma intenção muito boa, mas será que nós sempre entregamos ao outro o bem que ele gostaria ou merecia? Não. Então, que nós trabalhemos também esse ponto da flexibilização. E aí, dentro disso, pensando como estamos falando de botânica, né? Então, quando pensamos sobre estudar, aprender, conhecer o Evangelho, que nós lembremos que é uma sementinha, não é? Que a cada dia vai crescendo, vai frutificando, vai tendo seus ciclos. A natureza não é assim? Mesmo aí, a gente aprende sobre as estações do ano, embora estejamos aí numa fase onde a temperatura oscile, não é? Mas as estações do ano, ali no sentido do ciclo da natureza, ela continua existindo, não é? As safras, o que dá flor, o que dá fruto, quando que isso acontece, isso continua. Nós também temos esse ciclo em nós. E pensando nisso, até para irmos finalizando, tem uma historinha que eu acho muito bacana, né? Que ela fala o seguinte, que um rapaz que vinha muito angustiado, vinha muito assim, desesperançoso da vida, tá? Então, que ele não via mais sentido, ele sentia que se esforçava demais, que ele não conseguia atingir as coisas, que ele não conseguia, de repente, melhorar a si mesmo, né? Porque às vezes a gente não se cobra. Ah, eu não consigo. E já pensando em, de repente, desistir de tudo, ele resolve procurar um velho sábio. Ele entendeu que era ali a última coisa que ele faria. Chegando ao velho sábio, ele expõe a sua dor, ele expõe as suas dificuldades, e o velho chama para então ir até onde tinha um jardim. Nesse jardim tinha uma samambaia e tinha um bambu. E aí ele vai lhe contar um pouco da história daquelas duas plantas. E ele diz que pegou a semente de ambos no mesmo momento e resolveu então plantar, cultivar, vê-los ali crescer, fazer a sua parte para desenvolvê-los. E aí foi regando, foi cuidando. No segundo ano, depois daquele cuidado, a samambaia já estava assim, enorme, linda, toda verdejante, não é? Então quem tem samambaia aqui? Tem alguém que tem? Ah, tá, tem algumas pessoas. Então, toda lá dando o seu brilho, crescendo, e ela vai crescendo, né? Cada tempo que vai passando, ela vai crescendo. Só que o bambu, nada. Mas ele continuou ali. Ele falou, não, mas vamos lá. Né? Também sei que não partiu, que não desencarnou, como o nosso microfone. Então, ele continuou insistindo. E aí, dentro disso, passou o terceiro ano e nada ainda do bambu. Mas ele continuou firme e insistindo. Passou o quarto ano, nada do bambu. No quinto ano, o bambu começou então a sair. Só que quando chegou o sexto ano, o bambu tinha 20 metros. E aí, qual é a moral dessa história? Todo aquele tempo, enquanto a samambaia, no tempo dela, do jeito dela, já estava lá, florindo, não é? E dando todas as suas folhas, o bambu estava criando raízes. Para que ele pudesse, inclusive, se fortalecer e crescer a ponto de chegar aos 20 metros dele. Então, lembremos que, ainda às vezes a gente coloca uma sementinha e fala, nossa, mas não está saindo. Nossa, mas eu ainda erro, não é? Nossa, mas eu ainda ali brigo, eu ainda falo isso. Mas se a gente vai cultivando, vai cuidando, vai relendo, vai estudando, vem para os tratamentos quando precisa, né? Nós estaremos criando raízes. E aí, no devido momento, aquele bambu, ó, em um ano só, não é? Começa, de repente, a multiplicar e a trazer, inclusive, toda a sombra, toda a finalidade que ele tinha lá desde o começo. Tá certo, pessoal? Então, que a gente possa aí levar para casa, né, um pouco dessa mensagem, naquilo que nós já podemos, já conseguimos. Todos aqui ainda somos falhos, senão não estaríamos aqui. Mas lembrem da sementinha do bambu? Tá bom? Não desistamos.
sigamos firme dia a dia, que a gente vai alcançar a evolução, como é a proposta da criação de Deus. Tá bom? Muito obrigada.